Eu sou o Igor e esse projeto foi desenvolvido em parceria com meus colegas Evandro e Lucas, sob orientação dos professores Eliana e Avelino. Somos alunos do curso de Ciência da Computação e daremos início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, que foi intitulado como MemoMind, desenvolvimento de um jogo da memória web gamificado para estímulos cognitivos. Bom, seguindo aqui para a introdução, a motivação para o desenvolvimento do MemoMind nasceu de um contexto fundamental, que é a necessidade de estimulação mental em todas as idades, especialmente em dois públicos-chaves, sendo crianças e idosos. Nosso projeto ele se apoia no conceito de neuroplasticidade, que é a notável habilidade que nosso cérebro tem de se reorganizar e criar conexões ao longo de nossa vida, principalmente em respostas a estímulos. Em crianças, o jogo da memória é reconhecido por auxiliar no desenvolvimento de funções cognitivas básicas, como a atenção, o raciocínio lógico, a percepção visual, a concentração e também a capacidade de seguir regras, fazendo com que o jogo se torne uma atividade fundamental. Já para idosos, a prática regular é ainda mais essencial, pois ela contribui para retardar o declínio da memória associado ao envelhecimento. O mais importante, ajuda a construir e fortalecer a reserva cognitiva, que é a capacidade que nosso cérebro tem de se proteger contra os efeitos das patologias. A modernização dos jogos da memória, com a nossa aplicação web, oferece diferenciais como a criação de níveis de dificuldade e acessibilidade via qualquer navegador, garantindo assim uma forma divertida e eficaz de manter a mente ativa. Falando um pouco sobre o MemoMind, ele é um jogo da memória tradicional, que foi reimaginado e transformado em uma aplicação web. Bom, ele foca em exercitar habilidades cruciais, como a memória, o raciocínio lógico e a atenção dos usuários. Ele foi nomeado assim porque combina memo, de memória, com mind, de mente, assim representando exatamente o objetivo do nosso jogo, que é estimular a memória e as funções cognitivas. Passando agora para o próximo slide, onde vamos falar sobre o problema de pesquisa. Para guiar nosso desenvolvimento, definimos a seguinte questão: de que maneira o desenvolvimento e a aplicação de um jogo da memória para treinamento cognitivo, em especial para crianças e idosos, pode ser validado como uma ferramenta eficaz, capaz de contribuir para o desenvolvimento educacional e o fortalecimento da reserva cognitiva? Agora falando um pouco sobre o nosso objetivo. O nosso objetivo foi desenvolver esse jogo da memória web com responsividade e uma interface simples e interativa. Focamos em entreter e estimular o raciocínio lógico para todas as pessoas. Só que pode ser mais vantajoso para crianças, ajudando no desenvolvimento cognitivo, e para idosos, garantindo o envelhecimento saudável. Para cumprir esse objetivo, definimos o foco em uma aplicação web, desenvolvida em React, o que garantiu uma arquitetura modular responsiva e de fácil manutenção. Implementamos dois modos de jogo, sendo eles tempo e jogadas, com três níveis de dificuldade para cada modo, que são fácil, médio e difícil, como podem observar aí no slide, onde está mostrando a dificuldade de cada nível em cada modo. Também temos um sistema de feedback visual para vitória e derrota. Garantimos também que a mecânica fosse baseada no pareamento e embaralhamento aleatório das cartas. Bom, a estrutura e o desenvolvimento do MemoMind são totalmente embasadas em nossa revisão de literatura, o que não apenas valida o jogo da memória como uma ferramenta versátil de estímulo cognitivo, mas também se dedica a três conceitos essenciais da neuropsicologia e cognição. Começamos aqui pelo pilar da neuroplasticidade. Esse conceito descreve a notável capacidade que nosso cérebro tem de se reorganizar em resposta a estímulos e aprendizado, que é por meio desse princípio que o treinamento cognitivo é validado. O nosso jogo, como atividade mental regular, atua no seguinte princípio: quanto mais o cérebro é estimulado, mais ele fortalece suas redes neurais, aprimorando diretamente habilidades cruciais como a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Agora, conectando ao treinamento cognitivo, temos o conceito de reserva cognitiva. Bom, ela funciona como um escudo protetor do cérebro, pois quanto mais exercitado, mais robusta é a nossa rede neural. Para o envelhecimento ativo, essa reserva cognitiva ela é essencial, pois permite que o cérebro lide melhor com danos cerebrais e retarde o aparecimento de sintomas de declínio, e também lidar melhor com danos cerebrais, mesmo com o envelhecimento natural. Bom, estimulação.
O jogo da memória não é aleatório, ele estimula domínios específicos de forma integrada. Primeiro, vem a memória de trabalho, que é exigida ao manter duas ou mais posições de cartas em mente. Segundo, temos a percepção visoespacial, que é essencial para o reconhecimento e localização de padrões no grid. Por fim, temos as funções executivas, envolvidas no planejamento da próxima jogada e na tomada de decisões estratégicas para otimizar o uso das jogadas ou do tempo. Bom, após compreendermos agora os conceitos que embasam o projeto, vamos partir para a parte técnica do MemoMind. Meu colega Evando irá detalhar como foi feito o desenvolvimento do jogo. Bom, vou começar apresentando aqui quais que foram as ferramentas que a gente utilizou para o desenvolvimento do jogo. Nossa principal preocupação foi de escolher uma ferramenta que facilitasse o desenvolvimento e também que pudesse levar uma boa experiência para o usuário. Com isso, a gente escolheu utilizar o React para desenvolver todo o projeto. Em conjunto com o React, a gente também utilizou o Vite. E com o Vite, qualquer implementação ou alteração que a gente realizasse no código, automaticamente ele atualizava a página da web. Então, de forma bem rápida, a gente conseguia visualizar o resultado daquilo que estava sendo implementado dentro do código. Isso ajudou bastante a gente a acelerar o processo de desenvolvimento. Além dessas duas ferramentas, a gente também utilizou o CSS para a parte visual. Então, a gente fez toda a estilização da página web em CSS. E também para garantir também a responsividade do site para telas maiores, para telas menores, para poder ser utilizado tanto em computador quanto em celular. A gente também versionou o código no repositório do GitHub e a gente integrou o repositório do GitHub com o Vercel. Então a gente hospedou o nosso jogo dentro do Vercel para ele poder ser acessado de qualquer dispositivo. Então, no caso, o nosso jogo hoje ele está em produção com o Vercel. Nesse próximo slide, eu vou explicar um pouquinho sobre a arquitetura do código. Basicamente, o nosso projeto ele foi desenvolvido de forma modular, né? Então, a gente conseguiu aproveitar toda a estrutura de componentes funcionais do React. O que isso significa? Significa que a gente conseguiu dividir a aplicação, falando tanto da parte de interface quanto da parte de lógica, em partes menores. Cada parte ficou responsável por uma função específica. Como, por exemplo, nessa imagem do slide, a gente consegue ver ali no canto esquerdo que a gente tem vários componentes, como card, game board, game mode select, e cada um deles tem o seu componente .css para a parte da interface e o seu componente .jsx, que é a lógica daquela tela ou daquela função específica do nosso jogo. Bom, com isso a gente conseguiu evitar que toda a lógica ficasse concentrada em um único arquivo. Isso poderia gerar um código difícil para visualização e também para aplicação de manutenções dentro dele. Portanto, essa separação ajudou que a gente deixasse o código bem mais limpo para facilitar essa manutenção futura. Dessa forma, a gente consegue fazer implementações sem afetar o que já está funcionando no sistema hoje. Agora eu vou mostrar como que funciona o fluxo do nosso jogo. Aqui a gente vai conseguir relembrar um pouco do que o Igor levantou lá na parte de objetivos do nosso trabalho. Bom, basicamente aqui a gente vai conseguir visualizar no slide, na cor azul, as interações que o usuário vai realizar com o jogo. E na cor laranja, a gente vai visualizar o que o sistema está trabalhando para poder entregar a funcionalidade do jogo. Bom, então vamos lá. No primeiro passo, a gente tem o início do jogo, que é onde o usuário vai visualizar a tela inicial e em seguida ele vai prosseguir para a próxima tela, que é a tela de seleção do tipo de jogo, onde ele vai poder escolher entre as opções de limite por tempo ou limite por jogadas. Em seguida, ele vai escolher o nível de dificuldade, que vai ter três opções: fácil, médio e difícil. Assim que ele escolher o nível de dificuldade, automaticamente o sistema vai começar uma contagem regressiva, onde o jogador ele vai ter 3 segundos para poder se preparar antes do início do jogo. Depois disso, o sistema vai automaticamente embaralhar as cartas e vai exibir o tabuleiro com as cartas viradas para baixo, pronto para o jogador poder iniciar a partida. Em seguida, vai ser responsabilidade do usuário, né, do jogador, dele clicar em uma carta para a primeira carta ser revelada e em seguida ele clicar em outra carta para que ela seja também revelada. E ali no passo 9
o sistema realizar a verificação de par. Então, o sistema vai fazer a comparação de duas cartas. Em seguida, vai ter uma função que o sistema vai verificar se o par foi encontrado. Se ele foi encontrado, as cartas vão permanecer viradas no tabuleiro. Se elas não forem encontradas, elas vão voltar para baixo, né? Elas vão ser ocultadas novamente. E nisso, o jogo, aqui o nosso fluxo, ele volta ali para o passo 7. Então, o usuário ele vai ter que clicar de novo, né, na primeira carta, na segunda carta, o sistema vai verificar o par e vai ver se o par foi encontrado. É, então, entre o passo 7 e o passo 10, o sistema sempre vai estar executando o passo 11, onde ele vai verificar se os pares, se todos os pares já foram encontrados. Se ele não for encontrado, se ainda não foi encontrado todos os pares, ele vai retornar no passo 7. Se todos os pares forem encontrados, aí ele prossegue para o passo 12, que é o final de jogo, onde vai ser exibido um pop-up de vitória ou de derrota. Nesse próximo slide, eu vou estar apresentando aqui alguns recursos que a gente implementou no jogo que está fora daquele fluxo que a gente viu agora. Então, aqui a gente implementou no tabuleiro, né, na última tela, na tela do jogo mesmo, o botão voltar, o botão de pausar e o botão de reiniciar o jogo, para poder manter uma boa navegação e uma boa jogabilidade para o usuário final. Bom, agora eu vou entrar um pouco aqui na parte de alguns fundamentos que a gente utilizou no nosso código. A gente utilizou então o controle de estados do React, então a gente utilizou o recurso aqui useState e também a gente utilizou o useEffect para controlar efeitos automáticos. Esses dois recursos eles são nomeados como hooks, são funções especiais do React que permite que a gente controla o ciclo de vida de um estado dentro de um componente funcional, sem a necessidade de a gente escrever classes. Além disso, eu também vou falar aqui sobre os estados visuais do CSS, que é aquele que eu havia comentado anteriormente, onde ele faz o controle da exibição, de ocultar a carta e também de exibir a carta. Nesse slide, eu vou explicar como que o funcionamento interno do jogo depende principalmente de dois hooks principais do React, o useState e o useEffect. Primeiro falando do useState, ele é responsável por guardar todas as informações que mudam durante a partida. Aqui eu trouxe em destaque no slide alguns dos principais estados que é controlado pelo useState. Por exemplo, as cartas ocultas, elas representam o estado inicial do baralho, antes de qualquer ação do jogador. As cartas viradas, elas controlam quais cartas foram selecionadas naquele momento para verificar se formam um par. Os pares encontrados registram todos os pares que já foram combinados. Tempo e jogadas vai armazenar tanto o cronômetro quanto o número de tentativas restantes, dependendo do modo de jogo selecionado. O progresso da partida vai calcular quanto do jogo já foi concluído. Todos esses status são atualizados automaticamente conforme o jogador vai interagindo. Agora sobre o useEffect, ele entra em ação sempre que algum desses estados muda. Ele funciona como um observador, cuidando das lógicas automáticas. As principais então são a contagem regressiva, que atualiza o cronômetro enquanto o tempo está rodando, a verificação de pares, quando duas cartas são viradas, ou os effects dispara a lógica que compara se forma um par ou não. Detecção do fim. Ele identifica se o jogador venceu ou perdeu a partida, e então dispara o pop-up na tela de vitória ou derrota. Bom, com isso a gente consegue ver como que o React mantém tudo sincronizado. Então, o estado guarda as informações e o useEffect reage. Bom, nesse slide aqui, então, para a gente finalizar as etapas de desenvolvimento, eu vou apresentar aqui os estados visuais das cartas do MemoMind, que são representados por três componentes, o Hidden, o Flipped e o Mesh. Então, o estado Hidden, ele faz parte de uma classe no CSS e ele representa o estado inicial da carta. Então, é quando a carta ela começa oculta, começa virada no tabuleiro. Aí o estado flipped, ele é o estado que controla se a carta vai ser exibida ou não. Então ele também é controlado no CSS e se ele estiver ativo, a carta ela vai disparar uma animação, onde vai revelar o emoji. E o estado matched, ele funciona apenas na lógica do React. Então ele não é um estilo próprio do CSS, mas ele tem um papel fundamental nessa questão do controle visual da carta, porque ele impede que a carta seja clicada novamente e mantém a carta permanentemente aberta quando o par é formado.
Então, resumindo, o hiding, ele é o estágio inicial lógico da carta fechada. O flip é o estado visual, que aciona o giro e mostra a carta, né, mostra o emoji. E o match, que é o estado lógico que indica se o par foi encontrado e impede novas interações naquela carta. Esses estados, mesmo com funções diferentes, eles trabalham juntos para sincronizar a lógica do jogo com a interface visual. E agora que a gente finalizou as etapas do desenvolvimento, eu vou realizar a demonstração do MemoMind na prática, onde a gente vai conseguir acessar ele por um navegador web para a gente testar a funcionalidade dele. Bom, então seguindo aqui a demonstração do nosso jogo, a gente tem a tela inicial, tá? Que é uma apresentação breve do jogo. Clicando em iniciar, ele vai perguntar o tipo de jogo que a gente quer. Então tem por jogadas, que ele vai mostrar os 3 níveis de dificuldade que a gente tem no limite de jogadas. E o por tempo, a mesma coisa, tá? Para o exemplo aqui da nossa simulação, eu vou selecionar o tempo difícil. Automaticamente ele inicia a contagem, tá? Antes de iniciar a partida. O tempo ele se inicia em 45 segundos, tá? Conforme o nível que a gente selecionou. E aqui a gente tem que clicar na primeira carta, né? Conforme o fluxo de jogo que a gente viu no slide, nos slides anteriores. A gente clica na primeira carta e ela aguarda a gente clicar na segunda, tá? Para fazer a comparação. Se a comparação ela, né, não dá match, ela é oculta de novo, né? Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar um par, tá? Ó, então a gente encontrou o par. Assim que a carta correspondente é encontrada, ela mantém virada. E aí a gente pode tentar fazer uma nova comparação, tá? A gente também tem o botão pausar. Observe que quando a gente pausa, automaticamente o cronômetro é pausado e a gente não consegue clicar no tabuleiro, tá? Agora eu vou retomar aqui. O tempo ele vai acabar e vai ser exibida a mensagem de fim de jogo porque a gente não conseguiu encontrar todos os pares antes do tempo terminar, tá? Aqui a gente pode clicar em jogar novamente ou voltar ao início. Agora o meu colega Lucas, ele vai explicar um pouquinho sobre os resultados obtidos do nosso trabalho e a conclusão. Bom, agora entrando nos resultados, durante a fase de teste nós avaliamos principalmente três aspectos: a usabilidade, o desempenho e o engajamento. O jogo demonstrou estabilidade em todos os modos e níveis de dificuldades. O embaralhamento, a verificação de pares, o cronômetro funcionaram em perfeitas condições, sem travamentos ou inconsistências. Em relação à usabilidade, a interface é intuitiva e fácil de navegar. A escolha por elementos grandes, contrastes adequados e o layout limpo favoreceu principalmente as crianças e os idosos, que são o nosso público-alvo. Em relação ao aspecto cognitivo, observamos que o jogo realmente exige atenção, memória visual e raciocínio rápido. Os usuários com mais dificuldade ficaram mais tempo no modo fácil, enquanto outros usuários foram passando gradativamente pelo modo médio e difícil. Bom, agora voltamos à questão um problema citada pelo Igor. Podemos sim desenvolver um jogo de memória eficaz para estimular as funções cognitivas. O Memory se mostrou uma aplicação funcional, estável e cognitivamente estimulante. Ele contribui para áreas importantes como a atenção, a memória de curto prazo e a agilidade mental, especialmente para crianças e idosos. Quanto aos trabalhos futuros, existem várias possibilidades de expansão. Implementar sistema de pontuação e ranking, que aumenta o engajamento e permite acompanhar a evolução do usuário. Registrar o histórico de desempenho, criando métricas cognitivas mais objetivas. E também podemos incluir temas de cartas novos, animações, sons e recursos de acessibilidades avançadas. Essas melhorias têm potencial para tornar o MemoMint uma ferramenta mais completa, competitiva e adequada a diferentes contextos educacionais e terapêuticos. Bom, e para finalizar, eu gostaria de agradecer, em nome do Igor, em nome do Evandro, a todos da banca, aos orientadores pelo acompanhamento ao longo do desenvolvimento do projeto. O MemoMind, ele demonstra como a tecnologia pode apoiar tanto a educação quanto a saúde cognitiva, oferecendo soluções acessíveis e intuitivas. O código-fonte vai estar disponível no GitHub e o jogo pode ser acessado diretamente pelo navegador. Muito obrigado pela atenção.